Bem, vamos dar início a séries de aulas de Direito do Trabalho e começando a falar sobre um tema que ele é relevante tanto para a OAB como para a vida profissional aí do acadêmico de Direito. Então esse canal tem como objetivo você que está se preparando para a OAB, você que é estudante de Direito, você que trabalha em outra área como a ciência social, RH ou qualquer outra área que tem interesse ou tenta ser motivado na área do direito, então nós vamos ter como objetivo essas aulas para que você possa aprender sobre direito do trabalho. Não esquece, aqui o foco é tanto para a OAB como para a vida profissional. Então vamos começar aí, tive como ideia, o primeiro tópico principal que eu acho dentro de várias áreas do direito do trabalho, seria férias. Então férias, ela inicia da seguinte maneira. Vamos aqui para o quadro. A férias tem como objetivo termos o quê? Um chamado período aquisitivo. O que é período aquisitivo? Período aquisitivo é o período aquisitivo. É o período em que o empregado tem de labor dentro de uma empresa, ou seja, da empresa X. A empresa X diz assim: eu contrato você na data de 2 de maio de 2015, por exemplo. Você inicia em 2 de maio de 2015 e terá direito às férias se você atingir um período aquisitivo de 12 meses. Que seria aí, no caso, até o dia 1º de maio de 2016. Ou seja, de 2 de maio de 2015 até 1º de maio de 2016, nós atingimos o chamado período que? Aquisitivo, que é o período de 12 meses. Consequentemente, na hora que você atinge 12 meses trabalhados, você passa a entrar no que nós chamamos de período que? Período concessivo. E esse período concessivo também são de quantos meses? De 12 meses em que o empregador tem para lhe dar as férias. Onde é que está isso? Você pode perguntar, professor, fundamentação legal disso aqui está no artigo o quê? Artigo 130 da CLT, que vai nos dizer o quê? Que o empregado que atinge 12 meses de trabalho, ele terá direito a quantos dias de férias? 30 dias de férias. Está lá no artigo 130. Portanto, as férias iniciam dentro da CLT a partir do artigo 129. Não esquece. 129 seguintes inicia férias, ok? Então, nós já aprendemos agora o período aquisitivo e período concessivo. Período aquisitivo, 12 meses trabalhados, tem direito às férias. Período concessivo é o período em que o empregador tem que lhe dar as suas férias, as férias daquele que atingiu 12 meses, ok? Aí você pode perguntar, professor, e eu tenho que ter o gozo das férias dentro do período concessivo? Verdade. Por quê? Porque a legislação também nos diz que se o empregado não ter as suas férias ou não tiver as suas férias dentro do período concessivo, o empregador vai ter que pagar em quê? As férias em dobro. Essas férias serão em dobro. Ou seja, você tem que ter ideia de ter 12 meses trabalhado e bem como dos próximos 12 conceder as férias. Se o empregador não der essas férias, você receberá suas férias em dobro. Onde é que está isso, professor? Vamos lá. Vamos apagar aqui para que a gente possa ir entendendo melhor. A ideia é o seguinte, galera. Nós temos o que nós chamamos de súmula 450. A súmula 450 do TST vai nos dizer o quê? Que as férias, elas serão em dobro. Agora tem a circunstância. Quando é que vai ser em dobro? Quando o empregador não der as férias
Dentro de que período? Dentro do período concessivo. Bem como o empregador não pagar as férias. Agora tem um detalhe, que aqui eu vou esclarecer, não preciso escrever para esclarecer isso. Como é assim, professor? A súmula 450 do TST ele vai falar sobre a questão do pagamento das férias em dobro. Ou seja, o que significa não pagar as férias? É a seguinte maneira, o empregador simplesmente lhe dá as férias, você goza das férias, mas não recebe o valor das férias. Como também pode se dar da seguinte maneira, para aplicar essa súmula. O empregador, ele não, vamos dizer assim, ele lhe dá as férias, melhor dizendo, mas ele não e paga também, só que o pagamento foi errado. Por que errado? Porque nós temos um artigo chamado artigo 145 da CLT, que vai dizer assim, as férias têm que ser pagas quantos dias antes? 2 dias antes. 2 dias antes de quê? Do gozo das férias. Entendeu? Vou dar um exemplo. A legislação da CLT, conforme a reforma trabalhista, ela determinou o seguinte, que essas férias elas têm que ser pagas 2 dias antes do seu gozo. Mas aí já tinha essa redação e com a reforma diz o seguinte, que não pode ter o início do gozo das férias, véspera de feriado, que aí ele diz que tem que ser 2 dias antes, e bem como do repouso semanal remunerado, que pode ser no domingo, meu repouso, então não poderia começar, por exemplo, minhas férias num sábado. O que o legislador está dizendo com a reforma é que o empregador ele tem que dar as férias 2 dias antes. Antes de quê? De feriado e do seu repouso semanal remunerado. E o pagamento? O pagamento também está conforme esse entendimento de 2 dias, só que um é para repouso semanal remunerado, bem como véspera de feriado, que não pode, tem que ser 2 dias antes para ambos. E o pagamento também tem que ser 2 dias antes do início das suas férias. Exemplo, se eu estou aqui numa sexta-feira e eu vou iniciar minhas férias nessa sexta, ele tem que pagar quando? Na quarta. Não esquece, galera, a contagem do prazo exclui o dia do início e computa o fim. Ou seja, exclui o dia de hoje, que se no caso, se hoje for, por exemplo, uma quarta-feira, exclui a quarta, começa a contar na quinta. Então, quinta o primeiro dia e sexta o segundo dia. Então, tem que ser 2 dias antes. Então, a quarta-feira seria o pagamento dessas férias. Então, vamos ver. Recapitulando. Quando é que eu vou ter direito às férias? 12 meses trabalhado, completou, direito às férias. Período aquisitivo. O empregador tem que dar as férias nos 12 meses subsequentes. Período concessivo. Como é que é feito o pagamento? O empregador tem que dar ou tem que realizar o pagamento 2 dias antes do início das férias. Se ele não pagar 2 dias antes das férias, pagamento em dobro. Súmula 450 do TST. O empregador também tem que dar as férias dentro do período concessivo, que eu gosto de dizer o seguinte. Muitos entendem que o período concessivo, os 12 meses, o empregador pode dar, mas só tem um detalhe. Qual o detalhe? Vamos imaginar que nesse período concessivo, o empregador lhe dê as férias, quando você já tiver completado esse período concessivo, 11 meses e 15 dias trabalhado. Então, assim, nós temos um período aquisitivo de 12 meses. Você atingiu já esse período. Então, você já tem direito a uma férias. Então, você entrou no período o quê? Concessivo. E bem como também um período aquisitivo. CD2. O que é o período concessivo? Das férias. E o período aquisitivo? Tem direito a mais uma férias. Consequentemente, quando você está tirando férias, quando você está trabalhando e atingindo o período aquisitivo, na hora que você atingiu esses 12 meses que entrou no período concessivo, você vai ter direito também ao quê? A mais um período aquisitivo, porque, lógico, você está trabalhando, você não parou de trabalhar, você já trabalhou 12 meses e já está aqui no período concessivo 11 meses e 15 dias.
Então já tem 11 meses e 15 dias trabalhado. Então totalizou o quê? 23 meses e 15 dias. Tu já está há 15 dias para ter direito à segunda férias, porque tu está atingindo o período o quê? Aquisitivo, é o segundo período aquisitivo. Então nunca esqueça, cada vez que você vai trabalhando, cada mês, ele é contado para atingir as tuas férias. 12 meses, beleza, direito às férias. Período concessivo, ter direito às férias, mas isso significa dizer que também está correndo o período aquisitivo. Então tu trabalhou 12 meses e tu já trabalhando também mais 11 meses e 15 dias e tu não tirou nenhuma férias ainda. Então tu tem 23 meses e 15 dias. Aí o empregador lhe concede as férias aqui, quando tu tiver 11 meses e 15 dias. E as férias são de quantos dias? As férias são de 30 dias. Beleza? Professor, só que tem um detalhe. Na hora que eu vou gozar as férias aqui, eu vou, em 15 dias de férias, eu faço o quê? Atinjo 12 meses. E esse eu atingo 12 meses, eu atingi um período aquisitivo. Aí eu já começo a trabalhar em um outro período, que esse outro período é o quê? Aquisitivo. Ou seja, a ideia aqui é para trazer o seguinte, galera. Se tu estiver trabalhando e o empregador lhe der lá, no fim do período concessivo, 11 meses e 15 dias, quando tiver de férias, ou seja, tu vai estar de férias de 15 dias, nós sabemos que férias é a interrupção do contrato de trabalho. Finalizou o quê? 12 meses. Só que as tuas férias terminarão quando? Fora do período concessivo, ou seja, dentro do período aquisitivo. Aí o que é que a legislação nos diz? Aí tu tem que ir para a súmula. Como é o nome da súmula? Súmula 81 do TST. O que é que a súmula 81 diz? Súmula 81 do TST vai dizer o seguinte, que se o empregador não lhe der as férias no tempo hábil, os dias que você trabalhar fora do período concessivo, vai receber em dobro os dias que ultrapassar. Ou seja, pelo nosso exemplo, o sujeito tinha trabalhado já no período concessivo 11 meses e quantos dias? 15 dias. Pegou as férias de 30 dias, então ele vai ter o quê? 15 dias de férias e completa o quê? Um período aquisitivo e completou o período também o quê? Concessivo. Aí ele entra agora no outro período concessivo e também aquisitivo. Isso quer dizer o quê? Que esses 15 dias aqui, ele vai ser considerado como sendo o quê? Aquisitivo. Então esses 15 dias vai ser pago em dobro. Então, quando é que vai ser um pagamento em dobro das férias? Quando o empregador não der as férias dentro do período concessivo, paga em dobro. Quando os dias que ultrapassar dentro do período concessivo, ultrapassou, súmula 81, os dias que ultrapassar o período concessivo, paga em dobro. E qual é o outro período? Quando não fizer o pagamento dentro do prazo de 2 dias antes das férias, paga em dobro. Acontece muito isso nas empresas. O empregador começa a gozar suas férias e o empregador só paga as férias quando? Quando ele volta. Aí, quando ele volta, paga-se as férias. Está errado? Isso está. Paga em dobro? Paga em dobro. Entendeu? Mas só que ele pagou as férias, sim, mas ele pagou errado. Se ele pagou errado, aplica-se a súmula 450 do TST. Beleza? A ideia aqui é, tiver dúvida, vá lá no canal, se inscreva, faça lá as perguntas que eu terei o maior prazer de lhe responder, ok? Continuando, em relação às férias também tem o que nós chamamos de quê? De abonos. O que são abonos? Nós temos 2. Nós temos o que chamamos de abono constitucional e nós temos o que chamamos de abono pecuniário. Nós temos 2 tipos de abono. Todos eles se coincidem pelo seguinte fator: 1/3.
Professor, e o que é abono? Abono já está dizendo, né? É um extra, é um plus para que o empregado venha a receber, ok? O que são abonos constitucionais? São aqueles acrescidos de 1/3 das férias. Então, ou seja, nós temos as férias, que seja o pagamento, e nós temos o abono constitucional, que é o quê? É 1/3 de férias, beleza? Então, nós temos férias com 1/3 de férias, se chama abono constitucional. Está previsto aonde? Nós temos o artigo 7º, inciso 17 da nossa Constituição Federal. Entendem? E o que é abono pecuniário? Abono pecuniário é quando você vai receber também um plus, mas isso aqui é o que nós chamamos de vender as férias. Ou seja, o abono pecuniário são vendas de férias. E essas vendas das férias são quantos dias? Máximo de 10 dias de férias. Professor, então quer dizer que o empregado, ele pode vender as férias? Verdade, ele pode vender as férias. Mas no máximo quantos dias? 10. Ora, por que 10 dias? Porque você, conforme o artigo 130, pode ter 30 dias de férias, mas pode ter menos de 30 dias de férias. Por quê? Lá no artigo 130 vai dizer que nós temos, dentro do período de 12 meses, ou seja, o período aquisitivo, você pode faltar quantas vezes? 5 vezes. Beleza? Que terá ainda assim a falta dos 5 dias dentro de 12 meses, os 30 dias de férias. Beleza? Terá os 30 dias de férias. Mas, professor, mas só que eu faltei de forma injustificada, porque as faltas lá são injustificadas, eu faltei 10 vezes durante o período de 12 meses. Tu terá direito a quantos dias de férias aquele que falta 10 vezes dentro de 12 meses? A legislação diz, no artigo 130, que de 6 faltas a 14 faltas injustificada, terá o quê? Direito a 24 dias. Tá lá. Então, ou seja, se tu faltou 10 vezes dentro de 12 meses, e essas faltas são injustificadas, tu só vai gozar quantos dias de férias? 24 dias. Professor, mas eu quero vender as minhas férias. Ah, tu quer vender? Pois tu só pode vender 1/3 de 24 dias. Ou seja, tu só pode vender 8 dias. Somente. Por isso que o máximo de vender as férias são 10 dias. Porque a venda dessas férias, ela pode ser 1/3 dos dias que eu vou gozar. Aí você pode perguntar, professor, mas eu vendi as férias. Beleza? Beleza. E só que eu vou gozar só 24 dias, porque eu faltei 10 vezes. Mas eu não vou vender? Quantos dias? 8. A pergunta, professor, eu vou receber as minhas férias em cima de 24 dias ou em cima de 30 dias? Resposta, em cima de 30 dias. Por quê? Nós aprendemos que faltas injustificadas, elas são o quê? Descontada do salário do empregado por aquelas faltas. Então, ele já houve o pagamento, vamos dizer assim, através do seu salário, destas 10 faltas que eu citei. Como ele já pagou as 10 faltas, ele tem que receber 24 dias integralmente. Ou seja, se ele recebia R$1.000, ele vai receber R$1.000 mais 1/3 desses R$1.000, que dá o quê? R$1.333,33. Ok? Aí eu não vou fazer os cálculos, porque aí fica para uma aula subsequente que eu vou falar só sobre cálculos trabalhistas. Não vou falar aqui um aspecto de contagem, de férias proporcionais, 13º, como é feito o cálculo de horas extras. Resumindo, vai ser uma aula só sobre cálculos trabalhistas. Mas a ideia aqui é a venda dessas férias. Professor, então quer dizer que eu posso vender essas férias? Pode.
Só que tem um detalhe. A legislação diz na CLT que eu tenho que requerer 15 dias antes do término do período aquisitivo. Ou seja, é facultado a quem vender as férias? Ao empregado. O empregador ele não pode se esquivar de comprar as férias. Ele vai ter que comprar. Por quê? Porque o empregado requereu 15 dias antes do término do período aquisitivo. Ele fala até o legislador, em até 15 dias antes do período, ele tem que requerer, ele quem? O empregado requerer a venda das férias. Aí quando chegar na época própria das férias, o empregador não pode chegar e dizer, eu não vou pagar essas férias não, porque já foi feito um requerimento prévio, ok? Então, abono pecuniário é o quê? Venda das férias. Como? Requerimento do empregado 15 dias antes do término do período aquisitivo, ok? O empregador pode simplesmente dizer, ei, eu compro as férias de 30 dias. Poder pode, que isso acontece na prática. O empregador compra várias férias do seu empregado. Só que se ele comprar as férias, o empregado não gozou as férias. Logo vai recair o quê? Que nós vimos? Súmula 450 do TST. Outra pergunta que se fazem muito em relação às férias. O seguinte, professor, férias proporcionais. Quando é que se tem direito às férias proporcionais? Resposta, gente. Férias proporcionais terá direito para quem? Para aquele que fizer o pedido de demissão, para aquele que for dispensado sem justa causa, bem como aqueles que entram com a ação judicial através de uma rescisão indireta. O que é uma rescisão indireta? É uma falta grave do empregador. Está onde isso? Está no artigo 483 da CLT, que vai nos dizer, na rescisão indireta, que é uma ação judicial, através das alíneas elencadas no artigo 483, que determina uma falta grave do empregador. Então, o empregado move essa ação judicial, demonstrando lá uma falta grave, e, consequentemente, também ele vai ter direito às férias proporcionais, ok? Aí você pode dizer, não, professor, mas pedir demissão vai ter? Sim. Onde é que tem isso? O pedido de demissão está na súmula 261 do TST. Está aí. Na súmula 261 vai dizer claramente sobre o pedido de demissão, que ele tem direito às férias proporcionais. E um outro aspecto é a súmula 171 do TST, vai dizer que também tem direito às férias proporcionais em caso de extinção do contrato. Beleza? Tá aí duas súmulas para vocês poderem olhar. Súmula 171 do TST e a súmula 261 do TST que fala. Aí a pergunta é: eu posso ter direito às férias proporcionais trabalhando? A resposta: não, conforme as súmulas. Conforme as súmulas, você só pode ter direito numa extinção contratual. Se você não atingiu o período aquisitivo, você não tem direito às férias quando estiver trabalhando. Mas eu fui demitido. Se você foi demitido, tem que fazer a contagem do lapso temporal, ou seja, se você trabalhou 1, 2, 3, 4, 5, não importa. Se você trabalhou 8 meses da admissão para a sua demissão, aí faz a média e vai ver lá que você pode ter 8 dozeavos, beleza? Então, se chamados de férias proporcionais. Pois entenderam? Então, aqui nós temos férias proporcionais só em casos como eu acabei de citar: demissão sem justa causa,
Pedir demissão e rescisão indireta. Pergunta: professor, eu sou demitido por justa causa. Tem direito às férias proporcionais? Resposta: não, não tem. Só tem direito às férias proporcionais nesses casos. Justa causa só tem direito às férias integrais, se vencidas. Ou seja, vencidas e não pagas, né? Porque se eu tiver férias integrais, mas já foi paga, então só vai ter direito numa demissão por justa causa ao saldo de salário. Beleza? Outra questão que se pode perguntar muito sobre a questão de férias é o seguinte: professor, em relação às férias, como é que pode ser feita aqui a questão que se denomina muito aí, se chama escolha das férias. Escolha das férias. Ou seja, quem pode escolher as férias? Resposta: quem escolhe as férias é o empregador. Ele que escolhe as férias. Ele que tem que comunicar quantos dias? 30 dias antes. De quê? 30 dias antes das férias. Ou seja, o empregado, estamos chegando no fim do mês, ele vai dizer assim: ó, tu vai tirar férias, vamos dar um exemplo, nós estamos no mês de março. Nós estamos terminando aqui o mês de março, e ele vai chegar e dizer: ó, tu vai tirar as férias em maio. Isso quer dizer que ele vai comunicar 30 dias antes, no mínimo, né? Para que se possa ter o início do gozo das suas férias. Agora quem escolhe? Empregador. Segunda pergunta: professor, tem exceção à regra? Tem. Como gosto de dizer que tudo no direito tem a exceção, então a exceção à regra, qual é? A exceção é a seguinte: diz claramente lá, pelo legislador, que esta exceção se denomina para os menores de 18 anos. E qual outro? Quando membros de uma mesma família. Membros da mesma família. Ou seja, os menores de 18 anos, o empregador não pode escolher as férias. Por que não? Porque tem que coincidir com as férias escolares dos menores de 18 anos. E os membros de uma mesma família que estiver trabalhando em uma empresa, ou seja, na mesma empresa, o marido e a esposa, por exemplo, estão na mesma empresa, eles dizem o dia que eles podem querer ter essas férias. Só que nós temos a exceção da exceção nesse último caso aqui. Por quê? Porque também o legislador nos diz que os membros da mesma família podem tirar as férias e escolher esse dia que pode ser tirado. Mas não pode, se tiver o quê? Se tiver prejuízo para o funcionamento da empresa. Ou seja, se os dois se ausentarem, há um prejuízo da empresa. Imagina uma empresa pequena com 2 funcionários. E os 2 funcionários são membros da mesma família. Então, se os 2 se ausentarem, como é que vai haver o funcionamento dessa empresa? Então, nesse caso, não pode se ter o quê? As férias conjuntas. Só em casos em que não haja prejuízo da empresa é que eles podem tirar. Beleza? Outro questionamento aí, conforme a reforma trabalhista. Professor, mas antes disso, qual o artigo que fala disso aqui? Artigo 136 da CLT, está lá dizendo justamente na escolha das férias. Aí o outro posicionamento que nós podemos tratar são a questão que veio com a reforma, de dizer o seguinte: quantos dias as férias poderão ser gozadas? Veja bem, galera, ainda se denomina de 30 dias. Isso aí ainda está lá, o legislador é claro e específico em dizer que as férias são de quantos dias? 30 dias. Mas também, conforme a reforma trabalhista, veio a exceção à regra, para dizer o quê?
que as férias, elas podem ser gozadas em quantos períodos? Em até 3 períodos. Em até 3 períodos. Professor, então quer dizer que eu posso escolher junto com o empregador a divisão em 2 férias? Pode. Eu posso escolher com o empregador uma férias, ou seja, corrido 30 dias? Pode. 3, pode. Diz lá até 3 períodos. Que um desses períodos não pode ser inferior a quantos dias? 14 dias. E nem um desses períodos não pode ser inferior a quantos dias? 5 dias, está lá. Aí você pode me perguntar, professor, se eu escolher 2 períodos? Se tu escolhe 2 períodos, um período pode ser de 15 dias e o outro ser de quantos dias? 15. Se eu escolho 2 períodos, um pode ser 14 dias e o outro 16 dias. Professor, eu posso escolher um período 10 dias e o outro 20 dias? Resposta, não. Por quê? O de 10 dias foi inferior a 14 dias. Isso aqui não pode. Professor, eu quero de 3 períodos. Então exemplifica aí 3 períodos. Como é que seria? 3 períodos, eu poderia fazer uma de 15 dias, uma de 5 dias e a outra de 10 dias. Está aí. Uma não foi inferior a 14, nem foi inferior a 5. E a outra seria necessariamente 10 dias para fechar o quê? Os 30 dias. Isso é o que nós chamamos de quê? Férias de 30 dias sendo rateadas, ou seja, fracionadas. Beleza? E por último, nós vamos falar sobre as férias, o quê? Férias coletivas. O que são férias coletivas? As férias coletivas são aquelas férias em que, já está falando, né? A empresa toda recebe férias. Então isso se dá muito com a questão da educação, os professores, acontece muito isso. Existe uma convenção coletiva que determina que as férias serão fracionadas em 2 períodos. E que quantos dias esse período pode ser? Pela legislação, pela própria CLT nos diz que nas férias coletivas não pode ser inferior a 10 dias, um período. Então, ou seja, se eu tenho uma férias coletiva de 10 dias, necessariamente o fracionamento da outra vai ser de quantos dias? 20 dias. Aqui é uma observação a ser feita. Nós falamos agora sobre a divisão das férias, em que as férias elas podem ser de quantos períodos? Em um máximo de 3 períodos, se assim for negociado entre empregado e empregador. 3 períodos, até 3, né? Se for férias coletivas, até 2 períodos, em que um desses períodos não pode ser inferior a quantos dias? 10. Mas como eu disse, na prática, sempre eles usam 15 dias e bem 15 dias. Beleza? Tá aí. Fiz aí um resumo sobre férias. Ok? Espero que tenha gostado. Deixe lá um comentário, se inscreva no canal e valeu, um abraço e tchau!